Big Data. Pois bem, conhecendo um pouco sobre essas características da indústria 4.0, quero que vocês entendam que a computação na nuvem, as simulações, a impressão 3D ou manufatura aditiva, a integração de sistemas, por exemplo, o celular com o computador, com o tablet, com a internet, a cibersegurança, a realidade aumentada, os robôs autônomos e a internet das coisas fazem hoje parte do nosso universo, querendo ou não, não importa, você está inserido nesse mundo e precisamos atuar nessas áreas. Nós vamos hoje ver essa parte aqui da automação, não exatamente robôs, a gente vai chamar de robôs assim, mas a parte da automatização dos sistemas, ok? E na medida do possível vocês vão ver, eu acho que vai ser as nossas aulas lá na frente, são a comunicação que a gente chama de internet das coisas, tá? Voltando um pouco para a nossa automação industrial, eu tinha mostrado esse esquema em slides anteriores, em que você tem um sistema, uma planta industrial, que a gente chama assim, planta industrial, do qual você tem o controlador, tá certo? Você tem o controlador, e nesse controlador você tem a informação que você quer processar. Você pega nesse cilindro aqui industrial, você pega a temperatura, processa essa informação, compara com um valor estabelecido. O erro dessa comparação é um sinal, e esse sinal é convertido em energia para atuar sobre um dispositivo que controla, no caso aqui, o vapor, nesse processo industrial. Então, nós vimos inicialmente controladores e sensores. Hoje vamos trabalhar única e exclusivamente, a partir de agora, em cima dos atuadores, que são os sistemas elétricos, mecânicos e pneumáticos que atuam diretamente no processo industrial. Para que vocês tenham ideia, isso aí são exemplos de atuadores mecânicos pneumáticos. Existem vários outros, porque a infinidade é enorme. E isso aqui é apenas para vocês terem ideia de como é. Para que vocês tenham ideia, eu vou pegar um desses aí e vou mostrar mais detalhadamente. O atuador do pneumático, também conhecido como, nesse caso aqui, o cilindro pneumático, ele tem uma haste que a gente conecta algum suporte aqui. Eu vou mostrar mais à frente. Ele tem, como ele está dizendo pneumático, ele tem entradas e saídas de ar pneumático. E como vocês devem bem saber, o ar é uma variável que nós não controlamos. Não dá para dizer assim, eu vou pegar e guardar 1 litro de ar. É meio estranho, mas é algo que você realmente faz. Na nossa casa, se nós prestarmos atenção, nós temos algo assim, o bujão de gás. Ele é uma unidade, é um cilindro, um reservatório, melhor dizendo, reservatório que vocês têm uma válvula de controle de fluxo desse gás, o GLP, que é o gás butano misturado com propano. Essa válvula se conecta a outras válvulas no fogão, e essas outras válvulas você pode acionar mecanicamente para que saia a quantidade de gás que vocês querem. Vocês podem botar fogo alto, médio ou brando, depende do fogo. Hoje em dia só tem o alto e o médio, não tem mais o brando. E esse fluxo de gás você queima para executar um trabalho que é, no caso, cozinhar os alimentos. No caso do sistema de cilindro pneumático, olha o nome, pneumático no caso, usa o ar.
o ar comprimido é uma coisa importante para nós nos sistemas pneumáticos. A gente vai ver um vídeo exclusivamente explicando detalhes, tá certo? Porque é uma das coisas importantes que você precisa saber. Eu pesquisei na apostila de vocês e percebi que tem algumas coisas pobres em informação para vocês. Uma delas é exatamente sobre o ar comprimido. Vocês precisam conhecer muitos componentes da parte de eletropneumática e de pneumática e hidráulica para que vocês possam atuar direitinho dentro dos sistemas. Aparentemente o pessoal vai dizer: não, vocês só trabalham com a parte elétrica e nada de mecânica. Mas um bom técnico em eletrotécnica conhece tudo, que aí ele tira realmente o problema das costas dele. Dizer: olha, não, é mecânico, não, é pneumático, não, é hidráulico, não, é elétrico. Bem, enfim, continuando aqui, né? O cilindro pneumático, ele tem as entradas aqui, ó, portas de ar. Existem umas segundas portas que na verdade são parafusos de ajuste de amortecimento. Como eu disse, você não consegue controlar o ar. Então, se você distende esse pistão, você precisa, na hora de retrocesso dessa haste, ele tem que aliviar esse ar que está contido dentro dele. Como é que ele faz isso? Através de um parafuso de ajuste de amortecimento. E existe a parte da frente, ou dianteiro, no caso, que a gente tem que botar os nomes técnicos, cabeçote dianteiro, aqui, e tem a parte traseira, que no caso é cabeçote traseiro. E obviamente todo o corpo do cilindro nós chamamos de camisa. Muita gente talvez possa ser que conheça essas informações, que é muito parecido com as do carro ou moto. Você tem o cabeçote do motor, do qual você tem as camisas dos pistões. Aí esses termos vão ser bem importantes vocês conhecerem. E existe, obviamente, no corpo dessa camisa, ranhuras, lugares aqui, rasgos, que são para você colocar a ação de sensores ou estruturas. Vocês vão ver mais à frente. Para ter ideia, aqui a animaçãozinha não foi, aí magoou. Mas aqui eu tenho aqui, por exemplo, algumas representações. No meu slide ele funcionava, aqui está diferente. Eu acho que é porque está gravando ao mesmo tempo. Mas aqui, por exemplo, você tem uma entrada de ar comprimido e você vai conseguir movimentar, cadê o mouse? Movimentar o êmbolo para ele fazer o giro. Aí está aqui a representação desse tipo de pneumático. Existe o que você movimenta linearmente. Então você provoca pressão aqui e você desloca essa bandeja aqui de cima da estrutura. Outro, você comprime ar e você empurra esse êmbolo para trás. Então no caso você faz retrocesso desse êmbolo, e esse êmbolo vai voltar à condição. Quando você liberar esse ar, a mola devolve ele para a posição. Uma coisa interessante que vou mostrar a vocês no vídeo mais à frente, é que existe a aplicação de cada um desse tipo de cilindro específico pneumático. Uma delas, por exemplo, esse de mola, não pode empurrar coisas muito pesadas. Então ele é só para puxar, ou para avisar, ativar, enfim, tem algumas coisas. Já esse aqui, ele pode ser empurrado por pressão, e quando você devolve o cilindro para a posição, ele é também empurrado por pressão. Se a pressão passar do limite, essas válvulas aqui, que são os parafusos de ajuste, eles se abrem para aliviar a pressão. Alguns cilindros, como esse, não tem essa característica. E é importante que você também saiba da manutenção em um cilindro desse. Eu não sei se o Grautec tem
a parte pneumática, vocês precisam, mas vocês pelo menos conhecendo, vocês vão entender isso aí. Essa aqui tem entrada e obviamente existe a volta da posição por pressão. Esse aqui é mais ajustado posicionamento por causa da pressão, certo? E aqui temos uma apresentação funcionando. Aqui, ó, nesse modelo aqui existe um fluxo sendo aplicado, deslocando o sistema mecânico, né, do nosso cilindro. Existe aqui um sistema de sinalização por sensores, ok? São sensores magnéticos. Esses sensores magnéticos estão atuando conforme a passagem do êmbolo. Ó, internamente ele tem um ímã, então ele ativa ou desativa o sensor magnético. Existe esse outro aqui, não é só linear como é o caso desse, existe também o que é circular, tá certo? Então é assim, quando você provoca pressão, você gira uma engrenagem interna e aqui dentro gira esse sistema aqui de posicionamento. Isso é muito importante dentro da indústria porque indica, por exemplo, o posicionamento da válvula. Aqui, você tem aqui uma válvula, a gente chama de válvula de esfera, porque internamente é uma esfera e ela tem um buraco no meio. Quando você bota a válvula na posição aberta, o furo está no sentido aqui da tubulação, então o fluxo pode acontecer de um lado para outro. E como é que posso mexer essa válvula? É se eu colocar um atuador pneumático e ele é dessa característica. Quando você aplica pressão em um dos lados dele, ele vai provocar a rotação da sua engrenagem interna e ele vai abrir a válvula. Obviamente ele tem um sensor indicando a posição. E obviamente ele tem um circuito eletrônico e pneumático para controlar esse tipo de ação. No caso aqui, isso aqui é uma válvula solenoide. A gente chama de Namur. Que ela tem, vocês vão ver já essa questão. As válvulas elas têm uma configuração de forma que você coloque o ar nela. Quando você ativa eletronicamente a parte elétrica, você movimenta internamente um sistema de mola e travas e vedações que faz com que o fluxo de ar que está numa posição vá para outra posição, certo? Deixa eu olhar aqui, cadê?